Fala aí galera, beleza? Estamos aqui em mais uma videoaula, dando continuidade naquela parte de potenciação. Então, tranquilo. Só explicar umas outras propriedades simples que tem que lembrar. Depois a gente já começa a entrar naquela parte de as propriedades, que tem multiplicação de bases iguais, e aí vai. Então, tranquilo, ó. Sempre lembrando, por exemplo, todo número. Lembra que eu falei que se eu colocar alguma letra, então isso quer dizer que eu posso colocar qualquer número no lugar dela. Tipo assim, tudo vai depender do problema, mas nesse caso aqui, qualquer valor. Então se eu colocar lá qualquer número elevado a zero, sempre vai ser 1. Então todo número elevado a zero é igual a 1. Beleza? 1000 elevado a zero é 1. Menos 728.849 elevado a zero é 1. Menos meio elevado a zero é 1. E aí vai. Então qualquer valor elevado a zero sempre vai ser 1. Então, lembrando, tinha um naquela parte de potência, né? Tinha um certo valor elevado a um expoente. Então eu vou ter a solução dele, que é a resposta. Só que acontece, se o meu expoente, né? Nesse caso a potência, for negativa, o que acontece? Vamos lá. Por exemplo, se eu tiver um valor aqui, 2 elevado a menos 3. Como que você vai resolver isso? Ó, muitas coisas estou pulando parte, só estou querendo dar uma resumida. É rápido, é mais para pegar a parte rapidinho. Esse esquema é mais para concurso mesmo, para dar uma relembrada. Eu não vou focar tanto nas propriedades, tipo assim, não vou focar tanto, aprofundar. Na verdade, o foco das videoaulas mesmo é algo mais rápido, interativo e mais fácil de compreender, né? Então o que você vai fazer? Toda vez que você tiver um expoente negativo, o que você vai fazer? Tem uma propriedade que ela é assim. Todo valor que você tiver e o expoente for negativo, quando você mudar de posição esse número, ele sempre vai mudar o valor do expoente dele. Ah, mas como que é isso, John? Ó, por exemplo aqui eu tenho 2 elevado a menos 2, beleza. Você tem que lembrar o seguinte, sempre quando tiver um número sozinho, isso quer dizer que ó, aqui embaixo é como se eu tivesse o número 1, não é? E em cima também é como se eu tivesse o número 1, multiplicando. Porque eu continuo mantendo a igualdade. Igual, por exemplo, 2 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 vezes 2 elevado a menos 2, dá o mesmo valor. Então o que acontece? Eu vou ter que ver isso. Ah, então, por exemplo, aqui, ó. Resolvendo. 2 elevado a menos 2. Como que eu vou resolver isso? Sempre que eu mudar de posição o número, por exemplo, ele está aqui em cima. Se eu passar ali para baixo, o expoente dele vai mudar de sinal. Se ele é negativo, ele vai ficar positivo. Só que sempre lembrando que em cima vai ter um número. E esse número vai ser quem? O número 1, nesse caso aqui. Então como é que vai ficar? Vai ficar 1 em cima. E esse número que estava em cima, ele vai vir embaixo, certo? Só que ele sempre vai vir o quê? Multiplicando o número que tiver embaixo. Sempre. Então, ó, por exemplo, tem 1 vezes 2 elevado. Se ele era menos 2 sobre... Se ele era menos 2, ele vai ficar mais 2. Ah, o expoente é positivo. Ah, então é só resolver. Então vai ficar 1, que multiplica 1, vezes... Ó, aqui né, 2 elevado a 2. Lembra que a gente viu na primeira aula. Potência 2, isso quer dizer que eu tenho 2 multiplicando ele mesmo quantas vezes? 2 vezes. Então é 2 vezes 2. Só resolver. O 1 fica em cima. Dividido por 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então logo, 2 elevado a menos 2 dá quanto? 1 sobre
4. Para resolver esse aqui, mesma coisa. Então o que eu vou fazer? Ó? Tem nenhum número aqui? Então vai lá, completa, põe 1 aqui, multiplicando, e 1 embaixo. Tranquilo. O que eu tenho que fazer agora? Vamos mudar esse número de posição para que o expoente dele mude de sinal, né? Então como é que vai ficar? Vai ficar 1 em cima. O 2 ele saiu e foi para baixo, né? Então ele veio para baixo, só que multiplicando o número de baixo. Então fica 2 elevado a 3 positivo. Ó, não coloquei o sinal, isso quer dizer que ele é positivo, né? Então vai ficar igual a 1 sobre 2 elevado a 3 é a mesma coisa que o quê? Que 2 vezes 2 vezes 2. Então aí só resolver. Em cima fica 1. E embaixo 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então logo 2 elevado a menos 3 dá quanto? 1 sobre 8. Ah, Johnny, mas se tiver altos valores em vez de 1, como é que vai ficar? Ah, então vamos ver lá. Por exemplo, se eu tiver assim, 2 elevado a menos 3, tudo isso dividido por 4. Como que você vai fazer? Mesmo passo. Lembra que quando o número ele sai daqui de cima e passa para baixo, tem que ter um valor aqui em cima. E lembra que esse número tem que ser sempre quem nesse caso? 1. Que ele está multiplicando aqui ele. Então como é que vai ficar? Se eu passar ele para baixo, vai ficar quem então? Vai ficar 1. E lembra que eu falei que sempre quando ele vai para baixo, ele sempre vem multiplicando o número de baixo. Então nesse caso tem o 4, que vai multiplicar quem? O número que desceu, que é 2 elevado a 3. Aí você vai resolver. Então vai ficar 1 sobre 4 vezes 2 elevado a 3 é o quê? É a mesma propriedade. 2 vezes 2 vezes 2. Aí você resolve. Ó, vamos resolver primeiro isso daqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Então, logo, 2 elevado a menos 3 dividido por 4 vai dar quanto? 1 sobre 32. Fácil, né? O mesmo passo ia ser se caso o número tivesse embaixo. Igual, por exemplo, eu tiver lá 2 dividido por 3 elevado a menos 2. Mesma coisa. Ó, lembra que eu não posso trabalhar com expoente negativo. Então o que eu faço? Eu tenho que passar esse número para cima. Só que na hora de passar ele para cima, tem que ter um número aqui embaixo. Que é quem? 1. Então aí como é que vai ficar? Ele vem aqui para cima. Lembra que ele vem multiplicando o número que tiver aqui. Então 2 vezes 3 elevado a 2. Tudo isso dividido. Ó, 3 elevado a 2, a menos 2 saiu. Então fica quem? 1. Então, só resolver. 3 ao quadrado é quem? É 3 vezes 3, né? Então você vai fazer, ó. 2 vezes 3 vezes 3 dividido por 1. Aí você resolve. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 dividido por 1, 18. Então chegou aqui e acabou. Então, ó, 2 dividido por 3 elevado a menos 2 é quanto? 18. Fácil, né, galera? Então, vamos lá, passar para as propriedades da potência. Primeira propriedade é qual? Produtos de mesma base.
produtos de mesma base. Então vamos lá. Lembra que eu sempre vou colocar letras e depois vou colocar valores para ficar mais fácil a compreensão, né? Então se eu tiver lá A elevado a M vezes, lembra que o produto é vezes, hein? Vezes A elevado a C. Quanto que vai dar isso? Lembra que o número de cima são esses aqui, ó. São chamados que expoentes. E os números de baixo são o que? As minhas bases. Aqui, ó, repara que as minhas bases estão iguais. Então, com isso, toda vez que eu tiver números multiplicando entre si e as bases forem iguais, o que eu vou fazer? Vou sempre conservar a base e somar os expoentes. O meu expoente é M, mais, somar, né? O outro expoente, quanto? C. Então, logo, a minha solução é essa. Vou conservar a base, somar os expoentes. Exemplo. Tenho lá 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Vai dar quanto isso? Perceba que as minhas bases são iguais, não são? Então o que eu vou fazer? Conservar a base. Fazer o que com os expoentes? Somar. Então, 3 mais 4, que vai dar quanto? 2 elevado a 3 mais 4, 7. Então, logo, 2 elevado a terceira vezes 2 elevado a quarta é igual a 7. Mamão, né? E se tiver um valor negativo? Tranquilo. Vamos lá. 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a menos 3. Vai ficar igual a quanto? Lembra? Conserva a base e soma os expoentes. É o primeiro mais o último. Só que o último ele está o quê? Negativo. Então você vai fazer mais, abre um parênteses, menos 3. Aí você vai resolver, ó. Lembra que aqui, ó, não está multiplicando dois sinais iguais? Então, mais com menos, menos. Então vai ficar 4 menos 3. Aí você resolve. 4 menos 3, 1. Então logo vai dar 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é o 2 multiplicando ele quantas vezes? Uma vez. Dá quanto? 2. Tranquilo, galera? Então, ó, uma mão. Só prestar atenção. Deixa eu ver. Agora, vou explicar a parte de divisão. Se eu tiver uma divisão, como que você vai fazer? Então tem lá A elevado a M dividido por A elevado a N. Beleza. Ó, pensa comigo, se na multiplicação de bases iguais eu somei os expoentes, na divisão o que eu vou fazer? Eu vou subtrair os expoentes. Então como é que é? Ó? Base igual, certo? Ó, conserva a base. E vou fazer o que com os expoentes? Subtrair. Só que ó, toma cuidado que é sempre, a subtração vai ser sempre o de cima menos o de baixo. Então vai ficar ó, M menos quem? O N. Exemplo. Vamos lá, 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 3. Então o que você vai fazer? Ó? Divisão de bases iguais, conserva a base
e subtrai os expoentes. Então vai ficar 4 menos quem? O de baixo, que é 3. Aí você resolve. Conserva a base. 4 menos 3, 1. 2 elevado a 1, 2. Então logo, 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 3 dá 2. Ah, e se for negativo o expoente? Procede do mesmo jeito. Você vai lá, 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a menos 3. O que você faz? Conserva a base e subtrai os expoentes, né? Ó, por isso que tem que lembrar da regra. Ó. Sempre é o de cima menos quem? O de baixo. Menos o de baixo. O de baixo tá quanto? Menos 3, né? Então, ó, abre parênteses, menos 3. Aí você vai resolver. Igual. Lembra, ó, vai ficar 4. Aqui, ó, não tem sinais iguais. É uma multiplicação entre eles. Então, nesse caso, menos com menos, mais. Então, mais 3. Aí você resolve. 4 mais 3, 7. Então, o resultado dá 2 elevado a 7. E o que é 2 elevado a 7? Aí você resolve. É o 2 multiplicando ele mesmo quantas vezes? 7 vezes. Tranquilo? Então, galera, por enquanto é só isso. Se inscreva no canal, não esqueça de dar um joinha. Então, até mais. Abraço, falou!